Sou pequenino grão de areia, sou uma cinza de fogueira, transformada em verde ramo da videira verdadeira. Sem tua seiva não vivo, ó videira verdadeira. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu amado. Sou o pastor Maurício da Igreja Presbiteriana do Brasil em Porteirinha. Nós estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster. Vimos a introdução aí do primeiro capítulo, o primeiro parágrafo. E esse primeiro parágrafo da Confissão de Fé que nós já vimos, fala que existe duas formas de revelação, pela qual Deus se revela. A primeira é a revelação que se pode perceber na luz da natureza, nas obras da criação e também na providência de Deus, no governo providencial de Deus sobre o mundo. Só que nós percebemos que essa revelação ela é limitada, porque ela é suficiente para dar ao homem algum conhecimento a respeito de Deus, ela é suficiente para tornar o homem culpável perante Deus, ou seja, é suficiente para condenar o homem pecador, mas ela é insuficiente para ensinar ao homem o caminho da salvação. Como o homem deve ser salvo? O que esse Deus exige de nós para a salvação? Qual a vontade de Deus para a nossa redenção? Então, Deus faz uma segunda revelação, que é a revelação especial. Deus se revela falando aos pais pelos profetas. E Deus ordena que toda essa revelação especial seja escrita e confinada na palavra de Deus, para evitar que ela seja corrompida, que ela seja pervertida pela maldade humana, pela astúcia de Satanás, pelo mundo que tenta destruir a revelação da palavra de Deus. Então, para preservá-la e para dar à igreja conforto e certeza da sua fé, o Senhor então ordena que a sua palavra, a sua revelação seja escrita na palavra de Deus. O segundo parágrafo da Confissão de Fé então diz o seguinte: sob o nome de Escritura Sagrada ou Palavra de Deus escrita, incluem-se agora todos os livros do Velho e do Novo Testamentos, todos dados por inspiração de Deus para serem a regra de fé e prática, os quais são os seguintes. Aí vem a lista dos 66 livros que fazem parte do cânon, ou seja, do conjunto, a coleção de livros inspirados, fazem parte da Bíblia, dita, entre aspas, protestante. Eles são, diz o texto, a nossa regra de fé e de prática. A vontade de Deus para nós está revelada na Escritura, e a Escritura é a nossa única regra de fé e prática. Muito bem. Aqui nós já enfrentamos um problema. Ficam de lado os 7 livros que a Igreja Católica possui a mais em sua Bíblia. Então, o terceiro parágrafo da confissão vai dizer o seguinte: os livros, geralmente chamados apócrifos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon da Escritura. Não são, portanto, de autoridade na Igreja de Deus, nem de modo algum podem ser aprovados ou empregados, senão como escritos humanos. Então, a Confissão de Fé chama esses livros de livros apócrifos, diz que eles não podem ser aceitos, não podem ser reconhecidos como parte da coleção dos livros inspirados por Deus, como parte da Escritura Sagrada, como parte da Palavra de Deus, parte do cânon, porque eles não são de inspiração divina e, portanto, não fazem parte do cânon, porque a palavra de Deus diz que os livros que compõem a Escritura são livros inspirados por Deus. A Bíblia tem a inspiração divina, ela é a palavra de Deus. Jesus diz que ela não pode errar, a Escritura não pode falhar, porque é o Espírito Santo de Deus quem está falando, e Deus não falha, Deus não erra. Então, a Escritura Sagrada, inspirada por Deus, homens santos que escreveram essa palavra, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo de Deus, diz o apóstolo Pedro. Então, essa Escritura é inspirada. Nenhum outro livro que não seja inspirado por Deus pode ser acrescentado à palavra de Deus. A Escritura Sagrada, então, é o cânon ou a coleção
dos livros inspirados por Deus, que foram dados para ser o padrão, a regra da Igreja do Senhor Jesus. Não sendo de inspiração divina, esses livros chamados apócrifos, ou seja, de autoria duvidosa, não são de autoria do Espírito Santo de Deus, não fazem parte do cânon da Escritura, não são, portanto, de autoridade na Igreja de Deus, diz o texto, ou seja, não tem nenhuma autoridade na Igreja e não pode, de modo algum, ser aprovado pela Igreja e nem empregado pela Igreja, senão como um escrito humano. Ou seja, esses 7 livros a mais e também alguns acréscimos em alguns livros, no livro de Daniel e no livro de Esther, eles não podem ser aceitos ou reconhecidos pela Igreja e usados pela Igreja ou aprovados pela Igreja, senão como escrito humano. O que a confissão quer dizer é que, da mesma forma que você pode citar um escritor humano, você pode usar um escritor humano, você pode usar esses livros apócrifos somente como escritos humanos. Não são de autoridade na Igreja, não fazem parte da palavra, não se pode firmar sobre eles nenhuma doutrina, não se pode estabelecer nenhuma regra de conduta que obrigue a consciência humana, ou obrigue a fé humana, ou a prática humana nesses livros, somente na palavra de Deus, nos 66 livros. Então surge a questão: por que a confissão fala isso? Ou melhor, por que a Bíblia católica possui mais livros do que a Bíblia protestante? A nossa Bíblia tem 66 livros, a Bíblia católica tem 7 livros a mais. Por que isso? Primeiro eu quero dizer para você o seguinte: a Bíblia é uma só. Não existe diferença no texto bíblico. O texto bíblico é um só. A Bíblia católica e a Bíblia protestante são exatamente a mesma Bíblia. Se você pegar uma Bíblia, tradução romana, tradução católica, o conteúdo dela é exatamente o mesmo da Bíblia dita protestante. Então, nos 66 livros não há nenhuma mudança. Eu digo isso porque uma vez eu conversei com um amigo, ele romanista, e eu estava mostrando para ele, dizendo para ele: olha, os 10 mandamentos, o segundo mandamento não é como você aprendeu na igreja romana. O segundo mandamento diz que não devemos fazer para nós nenhuma imagem de escultura. Esse mandamento proíbe fazer imagens e esse mandamento proíbe adorá-las. E ele então, assustado, me falou assim: não, isso não está na Bíblia. Eu falei: está sim. Abri a Bíblia, mostrei para ele. Ele falou assim: não, isso está na sua Bíblia, na minha não. Ele estava completamente enganado. E eu falei com ele: você pode chegar em casa, abrir a sua Bíblia, porque a Bíblia é uma só. O que está escrito na minha Bíblia está escrito na sua, não tenha dúvida disso. A diferença apenas estão nesses 7 livros a mais. Então, os 7 livros que a Igreja Católica possui a mais em sua Bíblia: livro de Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, não confunda com Eclesiastes. Eclesiastes é um livro canônico, está presente também na Bíblia romana, mas lá há um livro a mais, que é o livro apócrifo de Eclesiástico, além de alguns acréscimos no livro de Daniel e também no livro de Esther. Esses 7 livros e esses acréscimos não são aceitos pelos protestantes ou pelos evangélicos como livros bíblicos inspirados por Deus, infalíveis, que não podem falhar, inerrantes, que não podem errar. Eles são, portanto, chamados de apócrifos. Várias são as razões para tal rejeição. Eu quero dizer para você que não foi Martinho Lutero quem rasgou livros da Bíblia, como a Igreja Católica quer dizer, e muitas vezes diz. Não foram os protestantes que lançaram livros fora da palavra de Deus. Nós temos razões para rejeitarmos esses livros. Eu vou listar para você essas razões em 2 grandes grupos. A primeira razão são evidências externas. Ou seja, eu tenho uma Bíblia católica aqui do meu lado, mas sem abrir essa Bíblia, sem abrir esses livros, sem ler o conteúdo desses livros, eu já vou te dizer que nós temos boas razões para rejeitá-los. Depois nós vamos apresentar algumas evidências internas, ou seja, vamos abrir esses livros e provar que esses livros não são de inspiração divina e não podem mesmo
ser aceitos pela igreja do Senhor, senão como livros e escritos humanos. Primeira razão, então, as evidências externas são várias. A primeira delas, e é muito interessante, trata a respeito dos judeus. O que os judeus têm a ver com essa história? Romanos 3:2 diz que os judeus foram, conforme as palavras de Paulo, os guardiões dos oráculos de Deus. Oráculo é revelação. Os judeus, a igreja do Antigo Testamento, foram os guardiões da revelação, ou das revelações, dos livros que Deus foi dando ao seu povo como parte da sua revelação. Eles são os guardiões da revelação de Deus, do Antigo Testamento. Eles foram esses guardiões. Acontece que os judeus, então, e a opinião deles é muito importante, porque eles eram os guardiões da palavra de Deus, a eles foi dado o Antigo Testamento. O Antigo Testamento não foi dado à igreja do Novo Testamento, foi entregue não à igreja de Roma, mas foi entregue aos judeus. Deus entregou esses livros aos judeus e certamente os guiou no reconhecimento de quais livros faziam parte da Escritura ou não. Então a opinião deles é de muitíssima importância, porque foi a eles que Deus deu o Antigo Testamento. Os judeus, então, só reconheciam, como fazem até o dia de hoje, os mesmos livros que, embora numa ordem diferente, corresponde aos 39 livros que os protestantes reconhecem. A Bíblia protestante tem 39 livros, a Bíblia católica tem mais, mas no Novo Testamento há apenas 27 livros das duas Bíblias. A diferença está no Antigo Testamento, então. Os judeus só reconhecem até hoje os 39 livros que os protestantes reconhecem como cânon do Antigo Testamento. Os judeus conheciam os apócrifos, eles tinham acesso a esses livros, eles conheciam o conteúdo desses livros, mas eles rejeitaram esses livros e não aceitaram esses livros como inspirados por Deus. Para provar isso, nós podemos olhar o que diz Flávio Joséfo, que foi o maior historiador judeu do primeiro século da era cristã. Flávio Joséfo nasceu no ano 37 depois de Cristo, logo após a morte de Jesus. Flávio Joséfo estava nascendo, ele viveu, portanto, no primeiro século, na época da igreja primitiva, da igreja cristã. E ele expressa o que os judeus criam a respeito do cânon da Escritura, dos livros do Antigo Testamento. Ele diz assim: desde Artaxerxes, e aí vamos abrir um parêntese aqui, ou seja, desde o ano 423 a.C., fecha parênteses, ele continua dizendo: até os nossos dias foi escrita uma história completa, mas não foi julgada digna de crédito igual aos registros mais antigos, devido à falta de sucessão exata dos profetas. O que Joséfo está dizendo aqui é o seguinte: que nos dias em que ele vivia, portanto, nos dias em que Cristo esteve sobre a terra, nos dias dos escritores do Novo Testamento, do tempo do Novo Testamento, os judeus não aceitavam quaisquer livros que tivessem sido escritos depois do ano 423 a.C. O último livro que eles reconheceram como bíblico era Malaquias, que foi escrito aí uns 13 anos, quase 15 anos antes dessa data. O último livro que eles reconheceram era Malaquias. É isso que José está dizendo. Vale lembrar que todos os livros que nós hoje chamamos de apócrifos foram escritos após essa data. Foram escritos depois do ano 423 a.C. Joséfo então diz que os judeus não reconheciam esses livros, apesar de serem um registro, algumas vezes até fiel, do que aconteceu com os judeus dos dias de Artaxerxes para frente. Escritos dos rabinos daquela época também nos dizem que, abre aspas, após a morte dos últimos profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, o Espírito Santo afastou-se de Israel, fecha aspas. Isso é citação dos escritos rabinos, dos mestres, dos líderes da igreja, estudiosos da igreja judaica do primeiro século.
Então fica claro que os judeus não reconheciam esses livros apócrifos, porque eles foram escritos depois de Malaquias. Todos eles foram escritos no período que nós chamamos de período interbíblico, ou seja, os 400 anos depois do livro de Malaquias, entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus, o nascimento de Cristo. Então nesse período é que foram escritos esses livros apócrifos. Outra evidência para nós rejeitarmos esses livros é o testemunho de Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, e dos apóstolos. Veja bem, Jesus e os apóstolos censuraram os judeus pela sua desobediência às escrituras do Antigo Testamento. Mas o interessante é que em tudo aquilo que eles estavam errado, Jesus os repreendeu, Jesus os corrigiu, os apóstolos fizeram a mesma coisa, mas eles nunca repreenderam os judeus por não reconhecerem algum livro que deveria fazer parte das escrituras. Jesus nunca disse assim: olha, vocês rejeitam as escrituras porque vocês não aceitam esses 7 livros. Jesus nunca disse isso. Os apóstolos nunca disseram isso. Por quê? A pergunta é por quê? Esse silêncio de Jesus e dos apóstolos demonstra que eles concordavam com os judeus quanto a esse assunto. Agora, uma outra coisa interessante sobre o testemunho de Jesus e dos apóstolos é o seguinte: Jesus e os apóstolos, eles fazem nas suas palavras, nos seus escritos, citações, mais de 295, umas 300 citações de quase todos os livros do Antigo Testamento. Mas nenhuma vez eles fizeram quaisquer citações de um dos livros apócrifos que a Bíblia Católica tem a mais, um desses 7 livros aí, ou dos acréscimos de Daniel e Esther. Eles jamais Jesus e os apóstolos fizeram citações desses livros como sendo escritura. Várias vezes você vai achar Jesus dizendo: assim diz a escritura diz, o apóstolo Paulo diz, o Espírito Santo disse. Eles citam as escrituras abundantemente. Se você abrir o livro de Mateus, você vai ver quantas citações há do Antigo Testamento, mas nenhuma vez eles citam os livros apócrifos. Por que Jesus e os apóstolos nunca citaram esses livros? A resposta é uma só, meu querido: porque eles não os reconheciam como fazendo parte da Bíblia Sagrada. Temos ainda o testemunho da igreja primitiva. A igreja primitiva, nós falamos daquela igreja que é a igreja dos primeiros séculos. A igreja dos primeiros séculos da era cristã é chamada de igreja primitiva. A igreja primitiva, seguindo os passos dos judeus, os passos de Jesus e os passos dos apóstolos, não reconheceu os livros apócrifos. A lista cristã mais antiga das escrituras do Antigo Testamento foi feita por Melito. Melito era bispo da igreja de Sardes no ano 170 depois de Cristo. Ele faz uma lista dos livros que compunham o Antigo Testamento, segundo a igreja cristã. E uma coisa interessante, essa lista não inclui nenhum dos livros apócrifos, nenhum. Então, no ano 170 depois de Cristo, a igreja primitiva não reconhecia os livros apócrifos. Atanásio, grande homem de Deus, grande líder da igreja cristã, um dos maiores expoentes da igreja cristã de todos os tempos. Atanásio foi bispo de Alexandria, da cidade de Alexandria, e ele era um grande líder da igreja. No ano 367 depois de Cristo, Atanásio, ele escreve uma carta, que é chamada a sua carta pascal, e nessa carta ele descreve os livros que faziam parte do Antigo Testamento. E é interessante que Atanásio cita alguns dos livros apócrifos. Ele cita Sabedoria, ele cita Judite, ele cita Tobias, e ele coloca a observação lá dizendo: esses livros aqui não fazem parte da Escritura. Então Atanásio lista os 39 livros que nós reconhecemos do Antigo Testamento, e coloca alguns dos apócrifos lá com a observação de que esses não fazem parte da Escritura. Nós podemos citar ainda Jerônimo, no ano 404 depois de Cristo, terminou a sua tradução da Bíblia para o latim, chamada Vulgata Latina, até hoje reconhecida
e usada e aceita pela Igreja Católica Romana. Esta tradução, que foi concluída no ano 404, nela Jerônimo incluiu os livros apócrifos. Só que Jerônimo colocou uma observação. Jerônimo disse expressamente que esses livros não deveriam ser aceitos como parte da Escritura. Jerônimo traduziu esses livros porque ele julgava, nas palavras dele, que eram livros úteis e proveitosos para os crentes, para os cristãos, mas que eles não deveriam ser aceitos como parte da Escritura. Jerônimo colocou esses livros aqui, eu traduzi, porque são livros úteis para você entender a história dos judeus, mas eles não fazem parte da Escritura. Jerônimo diz isso categoricamente. Muito bem, tendo visto então as evidências externas, poderíamos citar inúmeras outras evidências externas. Você tem, inclusive Gregório Grande, foi Papa da Igreja no ano 600, ele negava os livros apócrifos, ele rejeita Macabeus, Macabeus não faz parte da Escritura. E há inúmeros outros testemunhos, inclusive na igreja, até a época da Reforma Protestante, você tem uma linha sucessiva de testemunhos de que a igreja não aceitava esses livros apócrifos como fazendo parte da Escritura. Eles estavam lá na tradução da Escritura, num volume só, mas como os nossos inários estão hoje no mesmo volume que a Bíblia. São escritos humanos, que são úteis, são proveitosos, mas não fazem parte da Escritura. E há um testemunho contínuo de grandes expoentes da igreja, papas e bispos, que rejeitavam esses livros e dão testemunho de que a igreja não os aceitava como fazendo parte da Escritura. Inclusive depois da Reforma Protestante, você tem ainda vários expoentes da Igreja Católica que rejeitavam os livros apócrifos. Vamos então às evidências internas, aí a segunda razão para nós rejeitarmos esses livros. Além das evidências já apresentadas, para nós rejeitarmos totalmente os livros apócrifos, nós temos ainda as evidências dos próprios livros apócrifos, que são o seguinte: primeiro, falta de autoridade. Os livros apócrifos, quando você os abre, quando você os lê, você percebe uma coisa: eles não possuem a autoridade que os livros inspirados possuem. Os seus autores não falam com a autoridade de quem fala em nome de Deus. Se você abrir o livro de Isaías, está lá: assim diz o Senhor. Os profetas falavam com a autoridade de quem falava em nome de Deus, do próprio Deus que estava falando. Os livros apócrifos não têm isso, não tem isso. Esse é o caso de Macabeus. Você abrir no primeiro livro de Macabeus, capítulo 9, verso 27, você vai encontrar o seguinte: primeiro, Macabeus, quando escreve, ele diz nesse texto claramente que não havia profeta em Israel há muitos anos. 1 Macabeus 9, 27. O Antigo Testamento foi escrito pelos profetas. Se não há profeta, também não há autoridade profética, não há autoridade para se escrever como profeta. Macabeus não está dizendo que ele é profeta e não está dizendo que o livro dele é inspirado por Deus. Isso foi uma invenção. Macabeus estava apenas escrevendo um livro. E ele diz que não havia profetas em Israel há muitos anos. No segundo livro de Macabeus, o autor termina a sua narrativa. Se você tiver acesso, você pode abrir 2 Macabeus 15, 37. Ele termina a sua narrativa pedindo desculpas. Ele pede desculpas por quaisquer erros que possam ser encontrados nos seus escritos. E ele diz assim: olha, se a minha narrativa estiver medíocre. O que é algo medíocre? É algo que não presta para nada senão para ser jogado no lixo. Ele diz: se a minha narrativa estiver medíocre, se contiver erros, me desculpem, mas eu não pude fazer nada melhor. É exatamente isso que ele diz. Ele se justifica dizendo que não pôde fazer nada melhor. Esta, meu amado, não é a postura de alguém que escreve inspirado por Deus. Essa não é a postura de alguém que sabe que o Espírito Santo de Deus está falando pela sua boca. Ele sabe que aquilo que ele escreveu é a palavra de Deus, inerrante, infalível, e tem a autoridade do próprio Deus falando, o Deus que não pode errar, o Deus que não pode mentir.
Você consegue imaginar Isaías dizendo isso? Olha, se o meu livro estiver errado, me desculpem, mas eu não pude fazer nada melhor. O apóstolo Paulo dizendo: olha, eu estou trazendo para vocês aqui a palavra de Deus, mas o Espírito Santo me diz que se tiver erro aí, tenham paciência com ele, porque ele não pôde fazer nada melhor. Você consegue imaginar uma coisa dessa? É um absurdo. Os livros canônicos não têm isso, mas os apócrifos têm. Eles não têm a autoridade de Deus falando. Segundo lugar, as evidências internas desses livros de que eles não provêm do Espírito Santo de Deus são os erros que eles contêm. Nos livros apócrifos nós encontramos erros históricos, encontramos erros cronológicos, encontramos erros geográficos e encontramos erros teológicos. Não vou me gastar aqui em mostrar esses erros para você. Você pode, se interessar, pesquisar. O livro de Judite, por exemplo, é repleto de erros, mas erros crassos, erros absurdos que você não encontra na palavra de Deus. Outra característica são as superstições. As superstições são crendices populares que não possuem fundamento nem lógica. No livro de Tobias nós encontramos o ensino de que você pode pôr em fuga os demônios queimando-se fígado de peixe. Você expulsa demônio agora queimando o fígado de peixe. Você pega o fígado de peixe, coloca sobre a brasa e o demônio vai fugir, certamente porque o demônio não suporta o cheiro de fígado de peixe queimando. Eu imagino que ninguém deve suportar esse cheiro, né? Mas isso é superstição. Resumindo, nós podemos dizer então o seguinte: nós rejeitamos os livros apócrifos. Por quê? Primeiro, os judeus, Jesus e os apóstolos, bem como a igreja primitiva, rejeitaram esses livros. Esses livros contêm erros, em segundo lugar, contêm superstições e não possuem autoridade bíblica. Aliás, sobre os erros, é impressionante os erros no livro de Macabeus, porque lá Antíoco Epifânio, eu acho que é esse mesmo personagem, morre de várias maneiras diferentes. Cada vez que ele narra a morte do indivíduo, o indivíduo morreu de uma forma diferente. É impressionante, é um erro óbvio. Muito bem, temos aí as nossas razões então para rejeitarmos. Eu poderia gastar muito tempo aqui me estendendo e me alongando nos erros que contém nesses livros, nas superstições que contém esses livros, na falta de autoridade desses livros, em testemunhos primitivos, testemunhos da história da igreja, que mostra que a igreja nunca, jamais reconheceu esses livros como fazendo parte da Escritura Sagrada. Nem os judeus também o reconheceram. Surge então a pergunta: como esses livros foram parar na Bíblia católica então? A resposta, meu amado, é simples. A Igreja Católica incluiu esses livros na Escritura. E ela fez isso, sabe quando? No dia 15 de abril de 1546, no Concílio de Trento, depois da Reforma Protestante. A Reforma Protestante aconteceu no ano de 1517. Esses livros não faziam parte da Escritura. Depois da Reforma Protestante, quase 30 anos depois, a Igreja Católica então inclui na sua Bíblia os livros apócrifos. E veja bem, não são os protestantes que arrancaram livros da Bíblia. A Igreja Romana os incluiu lá. E ela fez isso apesar de todas as evidências em contrário. Ela fez isso num ato de desobediência direta a Deus, que nos proibiu de acrescentar ou de subtrair qualquer coisa à sua Escritura. Por que ela fez isso? Porque os reformadores defenderam as suas doutrinas com base na Escritura. Eles diziam só a Escritura, somente a Escritura. Se algo não tiver na Bíblia, nós não aceitamos e não praticamos. Acontece que várias doutrinas católicas não estão na Bíblia. A oração pelos mortos não se encontra em lugar nenhum da Bíblia. O que a Igreja Romana fez então foi achar num livro apócrifo a aprovação para a oração pelos mortos. E ela então o incluiu na Escritura por causa disso. Muito bem, então alguém pode dizer assim: mas esses livros apócrifos estavam lá nas traduções antigas e por isso que nós os aceitamos. Isso não é verdade. A igreja nunca aceitou esses livros. Inclusive nas coleções onde estavam esses livros também estavam outros livros apócrifos que a igreja não aceita.
porque há livros que condenam a oração pelos mortos. Então o que eu quero dizer para você, meu amado, é o seguinte: nós temos razões para rejeitar os livros apócrifos. Nós só aceitamos os livros que de fato foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Os livros apócrifos são cheios de superstições, erros terríveis, falta de autoridade, não foram aceitos pela igreja primitiva, não foram aceitos por Jesus e pelos apóstolos, não foram aceitos pelos judeus, que eram os guardiões da revelação do Antigo Testamento. E esses livros, portanto, não são de autoridade na igreja de Deus, não são de autoridade. Nós só podemos aceitar e reconhecer os livros que compõem a palavra de Deus. É a Bíblia somente, a Bíblia somente é a nossa única regra de fé e prática, e nós não aceitamos outra fonte de autoridade senão a Escritura. E a minha palavra para você é exatamente essa: não aceite esses livros, não os reconheça, não os aprove, senão como escritos humanos, e apegue-se à palavra de Deus. Os livros apócrifos, inclusive, entram em contradição com a palavra de Deus, e Deus jamais pode se contradizer. Então apegue-se à palavra que é fiel. Não use esse estudo que fizemos aqui para caçar briga com ninguém. Eu não costumo discutir isso com os romanistas. Eu costumo tratar desse assunto com pessoas que já estão, de fato, se achegando à fé. O indivíduo já conheceu a verdade, já descobriu a verdade. Ele está se achegando à igreja, ele conheceu a Cristo, entendeu a mensagem do Evangelho, e aí surge uma dúvida sincera no coração dele de entender isso. É para essa pessoa que esse estudo se dirige. Não é para ficar caçando briga com quem não entende o fundamento da salvação. Então, não use esse estudo nesse sentido, não use esse conhecimento nesse sentido. Esse conhecimento é apenas para mostrar para você que é crente no Senhor Jesus, os fundamentos da sua fé, para quem está se achegando à igreja, ou para quem tem uma dúvida sincera no seu coração. Para esses Deus vai falar. Quem está endurecido, quem está cego, não vai dar ouvidos a nenhum argumento, se ele não der ouvidos à própria voz de Deus. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Se Deus quiser, logo estaremos de volta com mais um estudo da Confissão de Fé de Westminster. Sou pequenino grão de areia, sou uma cinza de fogueira, transformada em verde ramo da videira verdadeira. Sem tua seiva não vivo, ó videira verdadeira.